Muitas notícias nesse vídeo aqui para você, tricolor, porque o Fluminense confirma o acerto com dupla estrangeira e, além disso, a gente tem algumas novidades e atualizações sobre os três alvos do Fluminense nesse mercado do meio de ano. O zagueiro Inácio do Sporting Cristal, o volante Facundo Bernal do Defensor Sporting e o atacante Kevin Serna do Alianza Lima. Então tem muita coisa do Flusão para a gente falar por aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando da situação mais avançada, mais encaminhada que o Fluminense tem. A gente sabe que o tricolor fez uma proposta ao Alianza Lima para contratar o atacante colombiano Kevin Serna. Já está tudo praticamente fechado, o jogador é esperado nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar em definitivo com o Fluminense. O vínculo do jogador com o tricolor vai até o final de 2027 e ainda há uma divergência nas informações sobre o valor que o Fluminense investiu nessa contratação. Enquanto os jornalistas aqui no Brasil dão conta de que o Fluminense pagou 1,8 milhão de dólares, né, algo ali em torno de 9,7 milhões de reais, lá no Peru e em outros países da América Latina, né, porque o César Luiz Melo não é peruano, eles falam que o Fluminense pagou a multa rescisória do Kevin Serna, avaliada em 3 milhões de dólares, cerca ali de 16,2 milhões de reais. Mas fato é que o Serna está assim de saída do Aliança e já está vindo para o Fluminense. A situação está muito avançada. O Alianza Lima, inclusive, já postou em suas redes sociais um vídeo se despedindo do Kevin Serna. Parece que ele vai deixar muitas saudades por lá. A torcida do Alianza gosta muito dele, né? No vídeo aí você vê alguns gols, inclusive contra o Fluminense. É um jogador, para quem não conhece, né, um atacante de lado de campo, de velocidade, jovem, tá no radar da seleção colombiana e esse foi um grande fator para ele decidir sair do futebol peruano. Ele entende, ele e seus empresários, né, entendem que para jogar na seleção colombiana ele precisava ficar num centro mais atrativo do que o futebol peruano, e aí entende, claro, que o Fluminense, como atual campeão da América, por mais que não viva uma grande fase, pode sim ser esse centro atrativo para o Kevin Serna chegar à seleção da Colômbia. Então seja muito bem-vindo, Kevin Serna, ao Fluminense, que você nos dê muitas alegrias e, claro, nos ajude a sair dessa situação tão delicada e, quem sabe, né, nos leve até o bicampeonato da Copa Libertadores ainda em 2024. Prosseguindo aqui nas informações, temos detalhes para trazer sobre a negociação do Facundo Bernal com o Fluminense, volante do Defensor Sporting na mira tricolor. Só antes eu vou rapidamente lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então você vai fazer o seguinte, você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link, vai abrir o canal da Central lá no seu WhatsApp, vai apertar o botão seguir e vai começar a receber tudo do Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa situação do Facundo Bernal, volante uruguaio, quase que eu falei colombiano, mas esse é uruguaio, volante uruguaio, grande destaque na América do Sul, é um jogador já com convocação para a seleção principal do Uruguai e figurinha carimbada na equipe sub-20 da Celeste, né? O Bernal, Fluminense está tentando essa contratação, fez uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares, o Defensor quer 5 milhões de dólares, né, quase que o dobro. O Fluminense pretende sim aumentar esse valor a ser investido no jogador para tentar seduzir, claro, o Defensor Sporting, mas não pretende entrar em leilão. A gente sabe que, além do Fluminense, tem informação do Corinthians e do Atlético Paranaense interessados nessa contratação e recentemente também surgiu um rumor de que o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, também estaria interessado em contratar o jovem volante uruguaio. O Fluminense está nessa briga, tem esse interesse e vê no Bernal um excelente substituto para o André, que a gente sabe que pode acabar sendo vendido nesse meio de ano, né? Tá no planejamento do Fluminense que o André seja negociado. O Fluminense precisa dessa grana, a gente recusou aquela proposta no meio do ano passado do Liverpool por ele, de 30 milhões de euros. Não chegou proposta na janela do começo de ano ali em janeiro, mas nesse meio de ano é a janela mais aquecida no mercado europeu. O Fluminense aguarda uma proposta pelo André. Saíram alguns rumores de que o Fulham estaria interessado, faria uma proposta. Tem uma situação também do Milan de olho no jogador, além de outros clubes
ao redor do mundo, principalmente da Europa, interessados em contratar o André. Então é uma saída que a gente inevitavelmente vai ter, e o Fluminense localiza no Facundo Bernal um jogador para substituí-lo. De acordo com informações do jornalista João Eduardo Gurgel, o Fluminense ofereceu um contrato até 2027 com o Bernal, então 2 temporadas e meia, né, até o fim de 2027, para seduzir o jovem jogador a vir para cá, né? A gente sabe que futebol brasileiro, né, o que eu acabei de falar do Serra, vale para o Bernal, é uma vitrine muito grande. Então ele é um jogador que tem um potencial muito grande, um potencial de futebol europeu, inclusive. É uma situação para ele, pode ser muito positiva vir para o Fluminense, vir para o futebol brasileiro, porque aqui a vitrine é muito grande. E é o desejo do jogador, inclusive, né? De acordo com a apuração da Trivela, o Facundo Bernal quer jogar no Fluminense, é a prioridade dele nesse mercado. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fluminense interessado em contratar esse jogador. Fico na torcida, né, para que se evolua, porque a posição de volante eu acho muito carente no Fluminense, principalmente com a saída do André. A gente viu como é que a gente sofreu muito, né, quando o André estava machucado. O Fluminense não venceu um jogo sequer com o André machucado. Então isso ilustra muito bem como que faz falta o André, faz falta um jogador nessa posição. Eu espero que o Facundo Bernal possa chegar aqui ao Fluminense e suprir bem essa inevitável ausência do André. E tem negócio fechado, o Fluminense confirma acerto com dupla estrangeira. Pois é, gente, tô falando do Yuleiver Mosquera e do Juan Palacios, uma dupla colombiana que já vinha treinando em Xerém, e o Fluminense confirmou na tarde de hoje que eles assinaram um contrato profissional com o tricolor e vão reforçar a equipe sub-20. O Yuleiver Mosquera é um lateral direito, mas que também joga como zagueiro, enquanto o Juan Palacios é um atacante. Eles chegaram ao Fluminense, né, vindo do Rojo Futebol Clube lá da Colômbia, que é um clube formador, né, não tem equipe profissional, mas tem equipes de categoria de base justamente para formar jogadores. É muito forte na formação lá na Colômbia, e a dupla tem passagens pela seleção colombiana sub-17. Inclusive, eles disputaram o sul-americano da categoria em 2023, antes de chegarem aqui no Fluminense. Eles já estavam, né, nesse período de testes, vamos botar assim, já tinham sido aprovados, mas não tinham batido a idade mínima para poder assinar o contrato profissional. Agora, chegaram nessa idade, assinam em definitivo o profissional com o Fluminense e vão reforçar a equipe sub-20 tricolor. Eles estavam participando apenas daqueles torneios que o Fluminense disputa no exterior, que são torneios de caráter amistoso. Esses eles podiam participar, mas tanto Carioca sub-20 quanto Brasileirão sub-20 eles não podiam ainda. Agora, com a assinatura desse contrato, eles estão liberados para reforçar a equipe sub-20 tricolor. A dupla assinou um contrato em definitivo até o final de 2026 com o Fluminense. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, ver o desenvolvimento desses jogadores, né, mas quem sabe a gente não tá formando um John Arias lá em Xerém, né, um jogador de destaque aí, colombiano também, que pode dar muitas alegrias à torcida tricolor. O Kevin Serna, por sinal, também é colombiano, né, então Colômbia e Fluminense tem sido uma dupla que tem dado muito certo. Toda a sorte do mundo pro Yuleiver Mosquera e pro Juan Palacios nesse agora definitivo acerto com o Fluminense. E a busca tricolor por zagueiro não para, o Fluminense tem alvo definido para ser o outro reforço para a zaga, que já está reforçada com a chegada do Thiago Silva nessa janela do meio do ano. Negociações pelo zagueiro Inácio do Sporting Cristal vão se desenvolvendo e a gente tem algumas informações importantes para trazer para você nesse vídeo. Eu só vou antes, rapidamente, claro, aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, que sempre nos dá aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Jorge, lá de Duque de Caxias, para a Luana, de Sapé, na Paraíba, para o Carlos Alberto, de Jacarepaguá, para o Lauderan, do Distrito Federal, e para o Marcelo, de Nova Friburgo. Um abraço para a galera ligada aqui na Central Fluminense. Convite, claro, para você ligado por aqui. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comenta aí embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Então vamos falar um pouquinho da situação do zagueiro Inácio, né? Já saiu essa informação há alguns dias lá no GE, de que o Fluminense estaria interessado na contratação dele para a temporada. O Fluminense vê nele uma possibilidade de reforçar a sua zaga. O Inácio é brasileiro, por mais que ele atue no Sporting Cristal, ele é brasileiro, começou em clubes de menor expressão lá do Rio Grande do Norte, como o Açu e o Força e Luz. Chegou no Bahia para a equipe sub-23,
foi emprestado a CSA e Chapecoense, volta ao Bahia em 2022, mas após não ter um acordo pela renovação de contrato, saiu em transferência livre para o Sporting Cristal. O Fluminense vê nesse jogador que tem se destacado lá no campeonato peruano essa possibilidade de reforçar a sua defesa. E aí vamos lá, vamos fazer uma ordem aqui, né, cronológica nas contratações. A primeira informação veio do Manuel Gonzalez, jornalista do Diário Líbero, lá no Peru. Disse que o Sporting Cristal recusou a proposta do Fluminense pelo zagueiro Inácio. O Fluminense queria o jogador por empréstimo, mas o Sporting Cristal, a gente já tinha falado sobre isso aqui, não toparia liberar o jogador por empréstimo, então recusou essa proposta. De acordo com o jornalista, o clube só aceitaria vender o zagueiro em definitivo. Ele tem contrato até o final de 2025 e, segundo ele, tem um preço estipulado em 1,5 milhão de dólares. Mas grave esse número aí, 1,5 milhão de dólares, porque vai ter uma outra informação desmentindo esse número. Só antes, né, uma apuração que a Central Fluminense trouxe aqui para vocês, né, traz sobre essa situação do zagueiro Inácio. A gente já tinha trazido isso, que a gente entrou em contato com o staff do atleta, isso já há alguns dias, perguntou da negociação com o Fluminense e, à época, ele disse que não tinha nada, que não tinha recebido nada sobre o jogador. A negociação avançou, mais informações pipocaram sobre o assunto, a gente tornou a falar com ele, né? Pô, será que agora ele recebeu algum contato sobre isso, né? Mas ele segue negando, tá? Ele fala que não foi contactado pelo Fluminense, tem até as aspas aqui, né, do que ele falou pra gente. Ele falou: comigo não tem negociação. Se os clubes estão conversando, ainda não chegou nada para mim. Então ele segue negando, né, que tenha essa proposta na mesa do Fluminense pro Inácio. Ele diz que, olha, se tem, não chegou até ele, é uma coisa do Fluminense com o Sporting Cristal. Bom, essa é a versão do staff, mas a Central Fluminense confirma o interesse do Fluminense nesse jogador, né? A gente confirma que o Fluminense está de fato interessado, como o GE trouxe lá no começo, mas o staff dele está negando que tenha recebido qualquer proposta. Enfim, o portal Trivela trouxe algumas novidades sobre o assunto, tá? Ele fala que o Fluminense teve esse empréstimo recusado e agora o Fluminense fez uma oferta para comprar o zagueiro Inácio do Sporting Cristal. Segundo o Caio Blois, jornalista do Trivela, esse valor dito anteriormente de 1,5 milhão de dólares era um valor tirado dessas plataformas de transfer marketing que estimam o valor de mercado do jogador. Não é uma coisa tão objetiva, né? Quando você vai nesses sites, tem lá um valor de mercado, mas aquilo ali é uma estimativa. O clube pede o quanto ele quiser, né? Enfim, se o Sporting Cristal definir que o valor do Inácio é 1 bilhão de dólares, ele pode definir e não vender, porque o cara tem contrato. É mais ou menos assim que funciona. Claro que eles não vão definir esse valor, né? É só uma questão retórica aqui para explicar para vocês. Mas, de acordo com o Caio Blois lá da Trivela, o Fluminense está pretendendo sim fazer um investimento, fez essa oferta para comprar o jogador em definitivo e pretende investir 2,2 milhões de dólares na contratação do Inácio. Esse valor seria ali de em torno de 12 milhões de reais. Então o Fluminense vai chegar junto com uma proposta em definitivo pelo atleta. É até um pouco estranho, né? O Fluminense, por exemplo, acabou de comprar o Kevin Serna, que joga no rival, no Alianza Lima, vai no Inácio, que é um dos grandes destaques do Sporting Cristal. Seria um pouco estranho o Sporting Cristal topar, né, liberar esse jogador por empréstimo. Então o Fluminense faz uma proposta também em definitivo pelo atleta, segundo o portal Trivela, de 12 milhões de reais, né? Então eu quero saber de você que está assistindo, o que você acha dessa contratação. O Fluminense acerta em oferecer esse valor ao Inácio? E eu vou deixar aqui uma pergunta, né, para você que está aqui, pode responder, para a galera do Fluminense que souber me responder. Parece que o Fluminense então encontrou petróleo, né, nessa janela do meio de ano. No começo do ano o Fluminense não tinha dinheiro, mas agora apareceu dinheiro, né? Tá gastando dinheiro no Inácio, tá gastando dinheiro no Kevin Serna, vai gastar dinheiro no Bernal também. Muito bom que o Fluminense consiga se reforçar e sair dessa degola, né? Mas, curiosamente, o dinheiro apareceu. Foi só a situação ficar ruim que o dinheiro apareceu. Enfim, vamos torcer para essas contratações servirem para o Fluminense, salvarem a gente dessa situação tão difícil e, quem sabe, né, nos levar ao bicampeonato da Copa Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.